gente, tudo bem? Podcast Mulher Entende Mulher de volta. E hoje, quem aí viu o filme do Ghost? Eu sei que tem muita gente que lembra. A nossa convidada já está dando risada aqui nos estúdios, né? Afinal de contas, ela trabalha com algo que tem a ver com uma cena muito famosa do filme. Tô aqui com ela, a Flávia Pirrer, que é ceramista. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, e você? Bem-vindo ao Mulher Entende Mulher, hein? Muito obrigada. Menina, antes de falar do Ghost, né? Antes de falar de cerâmica, antes da gente falar de tudo que envolve as peças, né? E a arte, eu quero saber de você, hein, Flávia? Você é formada em pedagogia e em direito? Exato, isso. E aí, me conta, como que era a Flávia, educadora, né? Exerceu também a profissão de direito como Sim. advogada? Comecei na cerâmica porque não aguentava o estresse do direito. Menina, jornalismo é assim também, estressadíssimo. Então é bom, tem que fazer cerâmica também. Tá vendo? Uma terapia, né? E aí eu conversei com meu pai na época, eu falei, nossa, eu chego muito carregada do trabalho, eu preciso dar um jeito nisso. Ele falou, olha, você tem que achar uma válvula de escape. Porque ninguém vai no advogado e fala assim, nossa, eu tô super bem com meu marido, eu amo meu vizinho, só vai por conta de problema. Então, Sim. assim, suga a energia do profissional. É verdade. E aí eu fui pra cerâmica para dar essa desestressada, que não é uma terapia, mas é uma atividade terapêutica. Uhum. A princípio, assim, não seria uma profissão Não. a cerâmica, né? Era mais pra dar uma descarregada mesmo, né? E aí, como é que foi essa sua desconexão, né? Digamos assim, você foi saindo da parte de pedagoga, né? Eu tava bem atuante Ah. e eu tive um acidente, machuquei a mão mesmo? direita, eu sou destra, fiquei 1 ano sem o movimento da mão. Olha só. E depois eu voltei com fisioterapia. E dá um desespero, né? Você perde o movimento, perde o tônus muscular. Eu não abria a porta, não segurava um copo. Eu pensei assim, nossa, será que nunca mais eu vou voltar com esse movimento? Meu Deus. E a cerâmica, ela tem esse manuseio da massa, ele também é muito bom, como uma fisioterapia. Olha só. E aí eu sentei no torno e falei assim, agora eu vou fazer todo dia um pouquinho para exatamente conseguir recuperar o tônus muscular do polegar. Peraí, o torno... torno o do Ghost lá, isso, né? torno Não é trono, viu, gente? É o torno, né? O torno é o equipamento que tem o disco que gira, ele é ligado na tomada. E a gente faz alguns movimentos que a gente chama de centralizar a massa. Tem um monte de massa no meio do prato, do disco que gira. E a gente precisa, assim, com as mãos, ir centralizando, empurrando para dentro e para fora. E esse movimento é muito bom, principalmente pros polegares, né? Olha só. Que era exatamente o movimento que eu precisava para voltar com o tônus muscular do meu polegar. Isso foi quanto tempo, mais ou menos? Desde quando você teve o acidente para voltar, assim, a mexer a mão, certo? Mais de 1 ano, porque eu fiquei 1 ano com a mão Nossa. imobilizada e depois mais uns 6 meses para conseguir recuperar o movimento. O tônus muscular demora mais de 1 ano para você conseguir voltar a ter firmeza na mão. Caramba. E nisso, eu acabei mergulhando na cerâmica, mais do que só um hobby, e assumi como profissão mesmo. A virada de mesa foi uma coisa muito tranquila, não foi de um dia para o outro. Fui cada vez mais me afastando das outras atividades profissionais e fazendo mais cerâmica, até chegar um ponto que a gente produz tanta peça que os amigos, assim, já deu, né? Já demos de presente para todo que é amigo, parente, não tinha mais como. E aí eu comecei a vender. Entendi. Então, mas aí você sabe que eu pensei assim, mas a questão da renda também deve impactar um pouco, né? Porque imagina, você tá ali ganhando na parte de pedagoga, né, de direito, de repente você fala, nossa, vou mudar completamente o meu orçamento para a parte da cerâmica. Dá dinheiro, não dá dinheiro? Como é que é? Dá dinheiro. Dá dinheiro? Se souber fazer, dá dinheiro sim. Inclusive, assim, eu ensino as pessoas como vender cerâmica. Hoje em dia a gente chama como vender cerâmica com sucesso. Mas a questão, acho que principal é entender que a partir do momento que você quer fazer da cerâmica uma profissão, é entender que uma profissão não é um hobby. Como qualquer profissão, você tem um compromisso de horário, você tem um compromisso de execução mesmo. Então, é sentar, fazer como um trabalho, um assalariado, vamos dizer assim. Se dedicar mesmo, né? Exato. Assim, na parte de ceramista profissional, quantas horas é o trabalho, assim, por dia? Digamos, dá um horário comercial ou não? Entre 6 e 8 horas. Às vezes até mais. A gente tem que se policiar, porque como é uma coisa que eu gosto muito de fazer,
às vezes acabo me perdendo e derrapando no horário, ficando muito além do tempo, que não deveria acontecer, né? Entendi, né? Tem a parte do prazer junto, mas a gente tem que também pisar, né, um pouquinho no freio. Eu já vou perguntar daqui a pouco mais sobre como que é o nome do equipamento mesmo? Torno. O torno, viu, gente? Porque quando você falou ligar na tomada, eu achei que era o pezinho ali que funcionava, mas não, é tomada mesmo. Imagina que você está dirigindo um carro, Tá. né? Então tem um acelerador. O modelo que eu uso, que é bem comum aqui no Brasil. Porque em outros países, às vezes, a gente tem outros tipos de modelo. Então, a gente tem um acelerador que você pisa e esse acelerador faz o disco rodar, como se fosse um prato girando. E em cima desse prato, você vai modelando a peça. Ah, então tem um pezinho junto, mas é Sim. diferente, né? Vem a eletricidade também junto, exato. né? Olha como a gente vai aprendendo, né? A gente fica ligado tão em filmes, assim, em, às vezes, vídeos na internet, que a gente não sabe Fica longe esses da detalhes. realidade, né? É verdade. Já já a gente vai mostrar pra vocês um torno. Eu vou poder ter aula? Vou? Sim, com certeza. Então pronto, hein? Vou fazer a cena do Ghost aqui, ó, pra vocês, hein? Ótimo. Essa parte do Ghost, quando você fala que é ceramista, o pessoal fala, é igual o Ghost, o filme ou não? Como é que é? Você pergunta assim, você faz igual a Demi Moore? Aí eu falo assim, a parte do equipamento, sim, eu só nunca encontrei o Patrick Swayze assim no caminho, faz alguns anos já, né? Ele já era um fantasma, né? Naquela então, ele parte, só nunca né? apareceu, mas tudo bem, né? Quem Boa. sabe, ainda temos alguns anos pela frente. Caramba, esse filme tem o quê? 30 anos, pelo menos, né? 32 anos, hein? Eita, nós. E até agora, né, quando você fala em ceramista... Ainda é atual, incrível, ainda né? é atual e marca também essa questão da profissão. Ceramista como profissional, tem mais mulheres, tem mais homens? Flávia, como é que é atuando? Atualmente é bem... no Brasil é um mercado mais feminino. É mais feminino? Tem poucos homens, né? Porque no Brasil a gente tem uma estrutura de ensino que não é uma estrutura formal de escolas técnicas. Tem algumas escolas técnicas muito boas, algumas universidades, mas são poucas. Então acaba sendo uma atividade que a mulher entra como um hobby, uma coisa para fazer à tarde com as amigas, e acaba se tornando uma profissão. Então acaba vindo um perfil um público mais feminino. Nos Estados Unidos é bem equilibrado, porque eles têm uma estrutura organizada de educação que desde o colegial, hoje ensino médio, os jovens já escolhem. Então tem muitos rapazes, muitos homens trabalhando. No Japão era prioritariamente masculina. Quem sentava no torno eram os homens. As mulheres preparavam a argila e ajudavam no acabamento. Mas tornear, que a gente fala, era uma atividade basicamente masculina. Caramba. Hoje já está mais equilibrado, já está mudando um pouco. A mulher também está conquistando esse território. Que diferente, né? Cada país, assim, com Sim. uma forma diferente, né, de trabalhar. Mas, por exemplo, você começou como um hobby, né, a princípio, para dar aquela desestressada da profissão, né? Depois, enfim, veio a questão do acidente também. E aí você decidiu dar um passo a mais e falar, poxa, peraí, tô gostando dessa parte de cerâmica, quero isso para minha vida, né? Então, por exemplo, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo e tem essa vontade também, tem que fazer algum curso especial? Como é que é? Olha, os cursos que a gente tem hoje são ateliês particulares que as pessoas procuram perto da sua residência. Claro que tem que você faz a peça e você tem que ter um forno especial para queimar essa peça, para enrijecer, porque senão a peça ela acaba se quebrando e você não pode utilizar. Então, procura um ateliê próximo, onde tem esse forno, onde ela possa ter algumas aulas, e aí queimar e efetivar e a ter uma peça. Eu tenho um canal no YouTube que tem várias aulas gratuitas. Pode falar o canal? É meu nome, Flávia Pirker. Tá. Então, tem várias aulas explicando modelagem, queima, esmaltação, que o objetivo é democratizar o acesso mesmo. Às vezes as pessoas pensam que você precisa de muitos equipamentos, porque precisa do forno, que é a única coisa que realmente você precisa queimar, mas é muito viável, que eu sempre falo, você organizar algum ateliê perto de você que possa queimar as peças. E eu até fiz um post recentemente, assim, que ter um ateliê de cerâmica, ele depende muito menos de dinheiro e muito mais da sua disposição de atacar o armário da cozinha. Porque se você pegar assim, um garfo, uma faca, algumas coisas básicas que a gente tem no dia a dia da nossa casa, você já consegue modelar peças. Ah, que legal. Inclusive tem um vídeo de acesso gratuito que chama Vargem do Tanque, que é um projeto social que tem aqui no interior de São Paulo, que elas têm assim super pouco equipamento, é um resgate da cultura local, da tradição das paneleiras do Vale, e elas têm super pouco equipamento.
E elas exportam as peças que elas fazem. Elas vendem, assim, para o mundo inteiro, para a Europa, para os Estados Unidos. É muito interessante que a gente fica aqui na cidade com essa história, com esse glamour, que você precisa ter um ateliê lindo, todo montado. Aquela coisa de filme, de novela, Exato. né? E não tem necessidade. Precisa. É uma bancada, que pode ser a mesa da cozinha, a bancada da cozinha, alguns equipamentos básicos e já dá para modelar e já dá para fazer as peças. Que legal, Flávia, você comentou, né, sobre a questão da cozinha, né? A cerâmica tá muito presente nas nossas casas, Sim. né? Mas não só na cozinha, em vários lugares também, né? Pode ser um vaso, por exemplo, além de não um prato só de comida, mas um prato, assim, de decorativo também, né? Algo legal, assim. Qual que é a diferença da cerâmica, da porcelana e do vidro? Existe ou não essa diferença? Do vidro, eu acho que sim. Agora, porcelana e cerâmica, eu confesso que eu me confundo. Olha, na verdade, assim, todos eles são à base de quartzo, que é o vidro, a sílica. Olha. Então, o vidro mesmo, a maior parte da composição dele é sílica, por isso que ele é transparente e tal, e ele derrete num ponto de fusão, numa temperatura muito mais baixa. Então, ele tem um tratamento diferenciado, as cores dele com esmalte são diferentes, ele recebe tem até um outro tipo de forno para ele, específico para isso. Tá. A cerâmica, ela engloba aquela argila vermelha do filtro de água. Ah, sabe? Aquele de barro que a gente fala? Aquele de barro, aquelas panelas de feijoada vermelhas, assim. Isso é cerâmica, uma cerâmica que a gente chama que é uma cerâmica primária, de terracota. Nossa terracota, que é essa argila vermelha, é a mais simples que tem, uma temperatura mais baixa. A gente tem uma outra matéria, que é a cerâmica, que todo mundo acha que é só isso, que é cerâmica, que chama grès, que são os pratos que a gente come, é o porcelanato. Isso. Tudo isso é um outro tipo de argila também. E a porcelana é um outro tipo de argila também, que é uma argila que tem uma característica branca, porque ela tem mais caulim, que é esse material que deixa branco. E, assim, o vaso sanitário, a pia do banheiro, o prato de porcelana, tudo é porcelana. Porcelanato é uma mistura de grès, de um tipo de argila, com outro tipo de argila, que é a porcelana. Tá aí. O que vai diferenciar é um pouquinho a temperatura com que elas são queimadas para adquirir essa rigidez e a maneira de trabalhar. E, claro, as matérias-primas que dão as características visuais diferentes para cada uma. Ah, entendi. Mas é tudo argila. Base mesmo é argila, Isso, né? é tudo cerâmica. Eu vou olhar agora pro filtro da minha avó, o filtro de barro lá na casa dela, que ela tem um antigo com outros lá. olhos. Nossa, que a água é maravilhosa. Parece que é da fonte, assim, de tão gostosinha que sai, né? Com outros olhos agora, depois de toda essa aula da cerâmica que você me deu, hein, Flávia? Mas assim, por exemplo, eu confesso que na 4ª série fiz um vasinho, né? Aula, assim, de educação artística, aí a professora montou a base. E depois a gente foi fazendo aquela parte, né, enfim, de decorativo, até meu polegar, que era, né, a boquinha do vaso, assim. Minha avó até hoje, vovó Cacilda, 95 anos, menina, tem esse vaso guardado em casa, né? Mas aí eu quero entender, a gente brincou com argila ali. Tem algum tipo de argila que não é recomendável usar, que é uma argila ruim, ou qualquer argila serve para você modelar? Olha, geralmente eu recomendo assim que não use argila escolar. Eu não sei por que a argila escolar ela tem uma plasticidade ela mais difícil de trabalhar. Ah, então é por isso que meu vasinho ficou feinho, né, tadinha? Todo torto lá em casa. E deveria ser o contrário, né? Porque o objetivo da argila escolar é você atrair as pessoas para esse assunto. Um manuseio, e né? não afastar, né? Então, se fosse uma argila um pouco mais maleável, mais plástica, que a gente fala, que aceita mais desaforo, que você faz várias coisas e ela resiste, então acho que as pessoas iriam se sentir mais atraídas. Apesar que eu sinto assim, que a questão da pandemia atraiu muitas pessoas para trabalhos manuais e com a cerâmica não foi diferente. Tem muita gente que começou a fazer, que continua fazendo porque gostou realmente. A gente brinca entre os ceramistas que tem um bichinho da cerâmica que pica a gente e aí contamina. Aí você começa a ver só esse assunto, se inteirar. O métier da cerâmica também é muito interessante, porque as pessoas se conhecem, é um campo muito receptivo, assim. Legal. Então, assim, é um mundinho que todo mundo se conhece, é um mundo pequeno ou ele está se expandindo cada vez mais? Ele está se expandindo, graças a Deus. Aqui legal. No Brasil está se expandindo bastante, o que é muito bom, né? De peças de cerâmica, assim, quando a gente fala, a gente pensa mais mesmo na cozinha, né? Como você comentou, às vezes um prato, né? Enfim, uma coisa diferente, mas...
quais são? Dá pra fazer uma escultura, assim, de Sim, cerâmica? claro. Como é que é? Dá para fazer várias esculturas Ah. e tamanho assim não é limitador, né? Eu fui para Taiwan faz uns 4 anos, Ó. assim. Ah. Tem esculturas de 5 metros de altura. Aliás, tem uma ceramista brasileira que ela ela chama Selma Calheira. Ela faz os homens de barro no interior da Bahia, Olha. no sul da Bahia. Ela queima homens feitos de barro. Tá, gente, já levei um susto. São bonecos, assim, esculturas gigantes. É uma homenagem aos plantadores de cacau baianos, Uhum. de 9 metros de altura. Nossa, É muito grande. alto. E é impressionante, é de arrepiar andar entre as esculturas, assim. É muito bonito. Então, não tem limite. Claro que tem algumas questões técnicas que você tem que conhecer para ter essa sustentação, Uhum. enquanto ele está cru ainda, para você modelar. E tem várias técnicas de modelagem. Aqui Entendi. você está brincando do torno, né? Do Aham. ghost. Isso é apenas uma delas. Tem outras técnicas que são até mais antigas do que o torno. Entendi. E O torno seria mais pra fazer uma coisa pequena? não, dá pra fazer. Essa semana mesmo a gente Ah. fez um vaso lá no meu ateliê de 10 quilos. Então, 10 quilos? mais ou menos 50 centímetros, assim, por 80 centímetros. E é o mesmo torno que você usou? ou Não, aí é um diferente, eu tô né? trazendo um torno o portátil. aham. E aí os tornos, eles têm uma capacidade, assim, de aguentar em quilos de rotação, né? Entendi. Então tem que ser torno mais potente, que aguenta mais peso e também que tem uma rotação mais forte. Você comentou que tem um acelerador, né, o Uhum. torno. Mas aí por um desse de 10 quilos, por exemplo, também é a mesma coisa? Sim, ou não? É um monte de gente acelerando ao mesmo tempo? Não, é uma pessoa só fazendo, É. assim. A gente vai fazendo por partes a peça, principalmente, assim, um torneiro homem Uhum. tem uma força muscular maior, pode subir a peça de uma vez. Eu vou fazendo por partes, porque não tenho essa mesma formação muscular, né? Aham. Mas é super possível, então não tem problema, não. O torno, na verdade, ele dá uma agilidade no processo. Você modela as peças com uma rapidez maior e ele dá também uma compactação da massa, o que diminui o problema de trinca, de empenamento. Uhum. Mas o que você faz no torno, você pode fazer com outro método de modelagem. Então, Tá. eu tenho até um projeto, assim, que eu quero ensinar. E o nome do projeto é Todos os Caminhos Levam a Roma. Então, você quer fazer um copo? Você pode fazer no torno, você pode fazer na placa, você pode fazer no pinto, você pode usar qualquer um dos métodos de técnicas de modelagem e chegar no mesmo resultado. Ah, que legal. Olha, não é necessariamente só em um Não, tipo, né? exatamente. Muito Porque é bom. muito interessante quando a pessoa começa, às vezes gosta de uma técnica ou se adapta com outra Melhor. técnica. Então, o que eu sempre recomendo, experimenta várias técnicas. Uhum. Se o professor que você conhece só ensina uma, vai para outros professores. Hoje em dia no YouTube fica muito fácil, porque tem muitas pessoas, graças a Deus, ensinando. Então, experimenta tudo que é possível para você ver o que você se identifica. Então, a sua técnica é o torno. Não, eu Também faço. não? Não, eu faço torno, eu faço muito mix, assim. Tá. Eu faço torno, uso molde de gesso, uso uma outra técnica bem antiga que chama acordelado. A gente faz umas cobrinhas de argila, Tipo minhoquinha. tipo assim. minhoquinha, Aham. mas às vezes as minhocas são grandes. Ah, tá. E eu vou colocando uma em cima da outra para dar uma compactação boa também. E Uau. uso uma coisa que a gente chama placa. Imagina que você tá abrindo uma massa de pizza. Aham. Então você tem uma Um placa, rolo um ali, uma disco garra- com aham. rolo. E eu uso muito essa técnica também. Eu misturo Legal. bastante. Às vezes eu começo a peça com uma técnica, continuo com outra. Eu vou Olha. me apropriando do que cada um oferece de melhor, assim, de mais vantajoso. Peça que você gosta de trabalhar, Flávia. Qual que é o tipo? Vai peça- fazer uma Raquel de 9 metros? Não. Ou uma Raquel, assim, vasinho? Eu gosto de peças delicadas Ah, e de uma técnica que se chama nerikomi ou mishima. São técnicas japonesas uhum. que a gente mistura argilas coloridas e faz uma peça ela já nasce colorida. Olha! É como se ela não. Porque hoje em dia a gente tem a peça de cerâmica que você tem a peça, aí depois você vai pintar. É como se fosse uma pessoa que veste uma roupa, a Sim. pintura, como se fosse a roupa. E eu gosto dessas peças que ela já nasce pronta. Caramba, livre, eu não assim, sabia acho disso. Eu lindo. achava que fazia esmaltação depois, Faz também. né? Ah, também faz. Mas aí eu gosto já de construir. Eu faço argila colorida Ah, e aí eu já vou construindo a peça toda colorida. E quando ela
tá assim com a forma, ela já tá com forma, alma e corpo, tudo junto numa coisa só, assim. Caramba! Minha poesia. Então, assim, como você gosta dessa parte colorida, quando você vai criando uma peça, da onde que vem essa inspiração, menina? Vai, Flávia, conta. Tem uma história por trás da peça? Ou não, eu fiz um prato por fazer um prato. Acordei falando, hoje eu vou fazer um prato. Como é que é? E eu sempre tenho uma história para contar, assim, alguma coisa da onde vem a inspiração, né? Se forem peças utilitárias, que a gente chama, peças que você vai usar na cozinha, na sala, um decorativo, alguma coisa assim, sempre você olha ou a natureza, as cores da natureza, ou se é uma viagem que você vê a praia, o mar, alguma coisa você incorpora no seu trabalho, seja a textura, a cor, a forma. Para esculturas e peças mais assim artísticas, a maioria dos artistas, artes ceramistas, assim, eles acabam trazendo algum mote, alguma história por trás daquilo. Tem alguns que se ligam mais assim em atualidades, em questões políticas, às vezes, né? Então faz alguma peça que remeta mais a esse assunto. Eu particularmente gosto muito assim da condição humana. Medos, experiências, às vezes sentimentos. Então, eu acabo trazendo muito isso pro meu trabalho. Entendi. Né? E é muito interessante, assim, que eu não sou uma pessoa de desenhar. Então, as minhas peças, quando eu faço pratos, eu não tenho desenhos figurativos. São coisas, assim, mais então abstratas. não vai ser tipo aquele quadro do grito, no medo, né? Não tenho muito isso. Só que quando eu faço esculturas... Às vezes acabam aparecendo coisas mais figurativas, meio malucas, mas acaba aparecendo assim, a última série que eu fiz, que são corpos femininos, assim. Tem muito a ver com a minha história. Eu tive Covid naquela época que foi bem trash no começo, Puxa assim. vida. Então, assim, a recuperação e de me sentir, assim, um problema para os outros, né? Na convivência, que teve isso. De ter que ficar isolado, né? Tal. Depois, assim, a perda do meu pai. Então, tudo isso acabou mexendo muito comigo emocionalmente. E refletiu em uma série de esculturas que eu fiz que chama Catarses, que é essa expurgação de tudo que você passa de ruim, como que você lida com isso, que acabou vindo pra fora e são corpos deformados, mas são corpos, tem uma questão figurativa ali, né? Tem uma história por trás, Sim. né? Tá vendo, gente? Quando vocês verem aí uma obra de cerâmica, sempre tem uma história por trás, sempre né? Tem. Sempre. E é igual visitar um museu. Se você vai visitar uma exposição de cerâmica, se você for ler a história do artista, vai ter uma identificação entre o que aconteceu na vida dele e aquilo que você está vendo. Que legal, alguma resquício sempre fica, né? Falando em artista, você é uma bela de uma artista, né, Flávia? Porque aí você já falou de Taiwan, né? Agora, você já fez exposição também recentemente no Vaticano? O ano passado. O ano passado, em 2022. E, se eu não me engano, no Louvre? No Louvre, Paris, na França? O ano passado foi um ano bem movimentado. Uau, começou com a Bienal Internacional da Argentina, de Buenos Aires, onde eu fui selecionada. Depois eu recebi o convite para expor no Vaticano. Era um projeto de artistas sem fronteiras, né? Então, eles convidaram, o curador italiano convidou alguns artistas de fora. E dentre eles eu. E depois veio o convite para o Louvre, para o Carrossel do Louvre, que é uma iniciativa bem bacana, assim, de ter as obras do Louvre, que são obras mais históricas, eles têm o Carrossel do Louvre, que é como se fosse uma oportunidade para novos artistas exporem seu trabalho. Assim. Aí, tá vendo, Mona Lisa? Chupa, né? Nessas horas. A Flávia tá lá no Louvre, muito legal, né? Muito legal. E aí, você me conta, essa parte, assim, da exposição, quais obras que você levou pra lá? Quais peças pra serem Eu levei, expostas? então, essa tríade da Catarses, que são 3 corpos femininos deformados, assim. Tá. E foi muito bacana, assim, elas são brancas, elas são muito diferentes do meu trabalho corriqueiro, assim, vamos dizer. E foi ótimo, foi uma super experiência pra mim, né? Que Emoção legal. também, Também, né? imagino. Mas essas obras, depois que a gente vê em exposição, né, essas peças, elas vão para algum lugar? Por exemplo, eu vou vender, pessoas compram, ou não, elas voltam tudo para mim, eu levo para outra exposição. Como é que funciona esse mercado? O mercado de arte funciona assim, depois que a gente faz a exposição, geralmente o curador, ele recebe algumas propostas, curador como se fosse um agente, assim, ou às vezes, durante a exposição, o cliente vem, a pessoa que está interessada vem e fala direto com a gente. Tá. Então, normalmente eu vendo as obras. Legal. A maioria das obras que eu expus, assim, já vendi, estão hoje em coleções particulares ou em galerias, enfim.
especificamente essa tríade eu não consegui vender. Não? Não. Não, primeiro eu já achei que assim, você já... Não tem problema, eu vendo minhas obras. Não. Eu já ia ficar assim, não, mas Não, peraí, deixa eu pensar, né? Cabe lá no cantinho de casa, né? Nunca tive apego, Não. nem apego de vender, e nem de dar, e nem de quebrar. Quebrou, eu sempre falo, e quando eu dou aula, eu falo para os alunos, não tem problema, deformou, quebrou, é só barro. A gente faz de novo. Faz de novo. O mais difícil a gente tem, que é a vontade de fazer, a técnica e as mãos. Isso é o mais difícil. Não pode colar a cerâmica? Tipo, Pode. usar uma cola ali? Pode. Vai ficar com um trincadinho ali, Não, mas inclusive, faz parte da obra. semana que vem eu vou dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Cerâmica e eu vou ensinar sobre o kintsugi, que é uma técnica japonesa de colar, mas mostrando a colagem. Entendi. É como se você ressaltasse, assim, essas cicatrizes. Uhum. E, originalmente, eles fazem com pó de ouro. Olha. Aí a gente faz algumas adaptações, que não dá para usar pó de ouro original, assim. Mas é para mostrar, realmente, assim, acredito que você já deva ter visto alguns bowls, alguns potes, assim, com fios de ouro. Isso. Então, essa técnica do kintsugi. Olha, não sabia. A minha técnica é aquela cola que você cola o dedo, sabe? Aí a mãe fala, quem quebrou aqui minha xícara? Né? Tá bom, Nossa, né? eu não fui, o dedo colado, o dedo né? colado, assim, né? Se perigar, até a xícara colada Mas no dedo. não foge da pergunta, hein, Flávia? Por que essas três, então, lá sim. do Louvre, você não Essas vendeu? eu não consegui, porque foram momentos, elas representam momentos muito significativos da minha vida. E que e acredito que como muitas pessoas passaram por uma reavaliação mesmo nessa época de isolamento e uma tristeza muito grande, por um lado, e uma redescoberta de mim mesma. Então, por enquanto, ainda não consegui me desapegar. Mas eu acho que é uma questão de tempo, porque são as únicas 3 peças. Daqui a pouco elas vão ser vendidas também. Ou não, né? Ou vai ficar pro Vai Museu saber. da Flávia também, pode né? ser, né? Agora, Flávia, você é casada? Sou casada. E marido entrou na mesma profissão ou não? Não, ele é engenheiro, da área bem exata, assim, Legal. não tem nada Filhos a ver. você tem? Tenho 2 meninos. 2 meninos. E querem partir para essa área da cerâmica? Em casa você brinca com eles assim ou Você vê não? como é uma coisa de dom. Quando a gente abriu um espaço para eu trabalhar em casa, nós fizemos a inauguração nós 4. Legal. Então, cada um sentou no Coquetel. torno. Cada um sentou no torno e fez o seu copo. Ah, Então, o meu marido e um dos filhos sentaram e eles não tinham o menor dom. Assim, eu expliquei tudo, até saiu o copo, né? Mais peso de porta do que copo, mas saiu. imagino. O outro, que era o menor, na época ele tinha 6 anos, nem lembro, assim. E aí, eu mostrei como é que era, ele sentou, ele fez, olhou e falou, não gostei. Pum, pum, fez uma estrela. Ele falou, meu copo é um copo estrela. Você vê como vem da pessoa. Mas, efetivamente, ninguém segue. Ninguém segue. Mas o mais velho vai fazer música, o mais novo vai mais para a área de culinária, gastronomia. Então, que beleza, hein? Aí o mais novo falou, dá até pra gente fazer um restaurante. Isso Um que eu ia toca, o outro cozinha, o outro faz as peças. Faz todas as E peças. meu marido fica na finanças. então. Gerencia tudo. Exato, Boa ideia. Se quiser alguém para divulgação, tô aí à disposição Muito também, obrigada. né? Tá vendo, Flávia? Mas, você falou do dom, né? É isso que eu ia perguntar também, porque tem muita gente que fala assim, puxa vida, eu gosto de cerâmica, acho legal, mas não sei, eu não tenho dom. O que é esse tal de dom, assim? Precisa ter mesmo para arte? Ou qualquer um pode se lançar e descobrir o seu dom aí no meio do caminho? Eu vou te falar que eu acredito mais na prática, na persistência e na técnica do que no dom especificamente. E acredito que isso acontece com várias áreas artísticas. Vou te dar um exemplo. Quando o meu filho disse que queria ser músico, a gente convidou um músico profissional para conversar com ele, que é de uma banda bem famosa e tal, conhecido nosso, assim. E ele falou assim, olha, você tem dom, você tem ouvido absoluto, você tira a música assim só de ouvido? Meu filho Ele falou, então esquece, porque isso não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar é sentar todos os dias e treinar todos os dias, que é o que eu faço até hoje. Disciplina e persistência. É disciplina e persistência. Porque às vezes a pessoa fica muito ligada nessa história de dom e acha assim, eu não tenho dom para isso. Como eu te disse, tem várias técnicas de modelagem. É muito difícil que com uma delas a pessoa não se identifique. Você não precisa saber fazer tudo. Porque a cerâmica é um ramo muito vasto, tem muitas opções. De temperatura, de cor, de massa, de técnica, de tudo. Tipos de queimas alternativas, queima elétrica, queima gás, queima lenha.
Você não precisa saber de tudo, experimenta para você escolher o que você gosta, porque sempre alguma delas vai te atrair. E você vai perceber que você desenvolve melhor. Legal. Vamos falar dessa questão da queima? Queima ele, Jesus, não é brincadeira. Mas porque quando fala de queima de forno, é o ligado ao forno ou não? Sim, a gente modela a peça e a cerâmica, a argila tá bem plástica, tá bem úmida. Úmida, com a água, né? Ali que vai exato. modelando, tá. E aí você deixa ela secar, ela vai perder água na temperatura ambiente, ela fica mais ou menos com uns 2% de umidade residual. E aí ela tá pronta para ir ao forno. Ela muda até de cor conforme ela vai secando. E aí você percebe como se fosse assim um osso com osteoporose. Ela fica toda furadinha. Então quer dizer que ela já tá pronta para ser queimada. A cerâmica, no mínimo, a gente queima a 800 graus. Nossa. É uma temperatura bem alta. É um forno específico, assim? Tem que ser um forno específico de cerâmica. De cerâmica. Esse forno pode ser a gás, a lenha, a diesel ou elétrico. Hoje em dia, na cidade, a maioria das pessoas tem um forno elétrico. E então, eu ensino a queimar. Você tem toda uma série de cuidados que você tem que ter. A velocidade dessa queima, se for muito rápida, estoura as peças, a temperatura que você vai queimar. Normalmente, o que fazem? Queima a primeira vez entre 850 e 1000 graus. E aí, a gente tem uma peça que tem uma certa resistência mecânica, mas ela tá bem porosa ainda, pronta para receber o esmalte. Essa peça chama biscoito. Biscoito. Isso. Por que não é bolacha? Pois é, né? Inclusive, também me perguntam de qual sabor é o seu biscoito. Eu falo, olha, se você comer esse, vai quebrar os dentes. Nossa, mas tem gente que chama de bolacha, viu? Chama? Tem. Gente, porque assim, eu falo bolacha. Desculpa, né? Mas assim, o biscoito, pra mim, é o biscoito de polvilho. Então, né? Mas tá bom, vamos ao biscoito da cerâmica? É, o biscoito da cerâmica. Tá. Aí você queima, essa primeira vez, tem um biscoito cerâmico. E depois você pinta. Passa um esmalte, que tem que ser um esmalte específico para cerâmica, e queima de novo. Essa segunda queima pode ser até 1.300 graus. Então, é uma temperatura bem alta, né? E essa é uma das formas de fazer. Então, eu ensino essa forma. Ensino uma outra forma também que a gente já pode fazer. Esmaltar e queimar de uma vez só. Que a gente chama de monoqueima. Sem esperar nada, sem esperar, de tempo. É isso. Que é uma Aí vez... não vai... Não, tem toda uma técnica, né? Imagina. Então, assim, eu gosto muito de queima. É uma das minhas especialidades. Até há pouco tempo atrás, eu comecei a vender também peças em biscoito cerâmico. Olha. Para ceramistas que, por algum motivo, não querem modelar, eles só querem esmaltar. Então, eles compram já essa peça que tá com essa resistência mecânica. Ela meio crua, e aí eles vão pintar. pintar. Na verdade, ela tá queimada, mas numa temperatura baixa. Ela tá bem porosa. Aí eles pintam e queimam de novo. E conseguem fazer pratos, copos decorativos, o que quiser. Então, eu vou em todas as áreas do processo aí. E vendo também peças prontas já. Quando a pessoa já compra e já usa o prato esmaltado e tal. Entendi. Então, tem mercado, né? Tem muito mercado. O pessoal assim que tá pensando, deixa eu ouvir a Flávia pra ver se ela me convence ao longo do podcast aí, pra eu ir pra área profissional, vale né? super a pena. Isso a gente tá falando de peça grande, mas assim, às vezes eu tenho muitos alunos que faz bijuteria, colar de mesa, decorativo de pendente. Tem uma área gigante, assim. Ontem mesmo eu tava dando uma mentoria e a pessoa se especializou em esculturas de duendes e fadas. Olha só. Tudo cerâmica. Não tem muita coisa que pode ser explorada na cerâmica. Tá aí, então, né? A pessoa tem que achar o nicho dela, assim, o que ela quer trabalhar mais, o que ela gosta também, né? Sim. E ir pra essa área de incentivo. Agora, quando você fala em cursos, Flávia, que você ministra, né? Você dá desde o básico até um avançado? Como são seus cursos? Eu comecei um pouco de trás pra frente, sabe? Então me explica. Eu comecei ensinando a pessoa a vender cerâmica. Porque era a maior dificuldade. Eu comecei a fazer, agora eu tô com esse monte de peça aqui, que fim eu vou dar? Não, também eu preciso de mais dinheiro para comprar mais material. É como você falou, né? Tem a questão, vou dar de presente, né, pro amigo e tal. Exato, mas então eu comecei a ver da necessidade, assim, então eu comecei a ensinar a vender. Aí, ensinando a vender, os alunos começaram a aprender, vender, preciso queimar mais, compro o meu forno, mas não sei queimar. Então, aí eu... Tem um curso que ensina a queimar para a pessoa se especializar, entender o que está acontecendo. Pelo jeito, acho que a parte da queimação é o que mais dá de desafio para os alunos. É, um pouco. Até eu, assim, eu fecho o forno, abençoo ele.
E depois, quando eu abro, sempre aquele friozinho na barriga, assim, como que vai estar as peças coloridas? Dentro é gostoso. Porque antes de chegar na queimação, você levou um tempo até lá, né? Nossa, uma peça cerâmica tem uma vida entre modelagem, secagem e queima de 1 mês. Um mês e meio, Aí mais você ou imagina menos. botar no forno e falar, nossa, não saiu desse Por jeito. isso que é tão importante você entender todos os princípios envolvidos na queima, para que você não estrague 1 mês de trabalho, 1 mês e meio de trabalho em 12, 13 horas. A queima também é uma queima longa, Olha. de 12, 13 horas, dependendo. Aham. Então, aí eu comecei a ensinar isso e aos poucos eu tô voltando assim, eu tô indo de trás para frente. Então, eu tô Caramba. ensinando outras coisas, porque eu sempre ensinei a modelar em cursos presenciais. Aham. E agora, com esse mundo online, assim... E que veio a pandemia Exato, também, né? é. E aí eu comecei no YouTube por causa disso. Olha só. Assim, puro acaso. Tem certas profissões que a gente fala que é só presencial mesmo, né? Então, Não. por exemplo, se você vê, aqui ó, vamos operar um torno, né? Não sei se é manusear, tornear, enfim, tornear, olha que coisa, já juntei. Tornear, É viu? tornear? É tornear, Deu é certo, isso foi o mesmo. acaso, né? Mas aí você fala, pela internet, eu ia falar, então, Flávia, não vai rolar, Não, mas é porque cadê possível. seu pé aí pra eu ver tudo, Isso né? eu aprendi quando eu trabalhei no congresso nos Estados Unidos, porque americano, ele é ótimo, ele vai fazendo, ele vai narrando. Ah, E eu fui entendendo assim, ele tá lá no palco, eu não tô vendo a mão tão de perto, por mais que tenha câmeras e tal. Ele vai falando, eu tô fazendo isso, a consistência tá assim, você vai narrando o tempo inteiro. Qual é a sensação que você tem, que é o que as pessoas do outro lado da tela não conseguem ter. Então, a pessoa consegue acompanhar e entender exatamente o que está acontecendo. legal. A gente começou a fazer reuniões pelo Zoom, na época que estava todo mundo isolado. Depois teve uma janela, né? Pudemos voltar um pouquinho no Isso. presencial. Mas eu tinha muitas alunas idosas que tinham medo de voltar. Em risco, né? E a gente não conseguia achar um horário comum. Então eu falei, não tem problema. Eu vou gravar as aulas, deixo aqui no YouTube e vocês vão assistindo para vocês não perderem pelo menos esse contato com a sociedade, com o mundo aqui fora e não parar de fazer. Isso era o mais importante. Legal. A pessoa não ficasse parada em casa. E foi fazendo isso. Quando voltou o presencial, eu parei de liberar os vídeos. E aí eu recebi um monte de pedido de outras pessoas que eu nem conhecia, que nem eram as minhas alunas. Não para. E cada história, uma mais tocante do que a outra. E aí eu vi que, através da cerâmica, eu consigo ajudar muitas pessoas que não necessariamente querem só ser uma ceramista profissional, mas querem um hobby, uma distração, às vezes até um motivo para viver. Tá certo. Então foi muito legal. Aí eu continuei com o canal no YouTube e hoje tá, assim, bastante gente feliz, satisfeita assistindo e eu espero continuar ajudando aí. Ó, Flávia, pra gente, antes de ir pra minha aula, vai, porque Muito bem. vai rolar a aula assim, de qualquer jeito. Vou botar a mão na massa, na argila, né? E Literalmente na massa. literalmente na massa. Aqui o podcast A Mulher Entende Mulher da Massa FM, né? Mas assim, a cerâmica, né? Ela é inclusiva? Sim, bastante. Por que ela é inclusiva? Então, o material, exceto a queima, é um material que é de fácil acesso, inclusive vou tocar de novo no exemplo da Vargem do Tanque. São mulheres que moram num lugar de difícil acesso ali, mas elas tiram a argila do quintal da casa delas. Fácil de ser manuseado. Tem para todos os gostos. Para quem gosta de coisa fina, precisa de uma coordenação motora mais fina, quem gosta de coisa grande. Tenho alunos assim com deficiência visual que conseguem fazer. Então, você não precisa especificamente de ter um dom. Então, todas as pessoas estão aptas para fazer, independentemente de classe social. Então, é uma coisa muito bacana. E é uma coisa que tá todo mundo ali junto, colocando a mão na massa, não tem frescura de sujeira. Isso só não pode ter isso, né? Então, pronto. Então, ó, eu já vou tirar tudo aqui agora, porque sujeira é comigo mesmo. Se tiver que fazer alguma coisa, a gente vai pra aula! Ei! Então, a gente começa com ela em forma de bolinha mesmo, tá? Tá. E aí, você põe com fé aqui, dá uma costuradinha, que eu coloco aqui pra baixo. Tá. Bom, a água, ela é só pra você dar uma lubrificada, assim, não é pra encharcar. Bom É você ter só- avisado, Flávia. Aqui do lado tem um botãozinho que a gente liga e no meu pé tem o acelerador. Acelerador, Aí eu tá. piso no acelerador. Se eu pisar e deixar, ele fica. Eu posso até tirar o pé, Ah, boa. tá?
Então, eu ponho um pouquinho de água assim, ó, só pra mão escorregar. Porque se eu não colocar água, ela gruda e aí você não consegue modelar nada. Entendi. Então, o primeiro movimento aqui, eu vou empurrar um monte assim, eu vou empurrando, fazer esse movimento. As mãos vão pra dentro e aí eu vou apertando a argila. Ela automaticamente ela vai subindo. Olha, Peraí, deixa eu um parar. cone de trânsito. Isso. Então, eu vou empurrando e ela sobe. Aqui. Gente, mas saindo muito rápido, tava melhor aquela velocidade, né? Aí, a hora que eu subir, olha, você vê que ele roda bem certinho em torno do eixo dele? Sim. Aqui tá fora do eixo, tá vendo? Eu preciso que ele rode em torno do eixo dele, que isso quer dizer que ele tá centralizado, olha. E eu só consigo abrir uma peça se ele estiver centralizado. Tá. Então, eu faço esse movimento de subir e depois eu encosto essa parte da mão aqui e vou empurrando pra baixo como se eu estivesse empurrando uma alavanca. E aí eu desço. O movimento que eu faço é esse aqui, descendo, tá? É tão fácil vendo. É fácil. E é fácil mesmo. Vou parar só um pouquinho aqui e vou ver por que ele tá chacoalhando pra lá e pra cá. Fazendo esse barulhinho, tec, tec, tec. Tá vendo, gente? Isso é bastidores também aí, ó. De como fazer um vaso. Você vai fazer o quê? O que você tá pensando Eu assim vou fazer um bowl, Flávia? tá? O quê? Um bowl, que é uma peça bem fácil. Bowl, uma tigela. Uma tigela. Tá? Pronto. Agora, eu vou usar um pouquinho da esponja pra limpar aqui a base, ó. Tá vendo? Que aí eu deixo o disco bem limpinho, tiro o excesso de argila, posso colocar ali mesmo. Tá. E agora eu vou abrir. Pra abrir, eu ponho essa mão aqui na frente e ela já começou a grudar. Então eu dou uma molhadinha. Aí eu venho com o polegar e empurro pra baixo, olha. Empurro. Gente! Abri, ó. Fiz um furo no meio da peça. Isso vai ser dentro do meu bowl, dentro da minha tigela. Tá. Agora eu vou empurrar. Imagina que o dedão, o polegar vai lá embaixo. Eu vou empurrar pra frente. Vou empurrando. Nossa, uma hora dessa já voou argila pra tudo quanto é for lugar, seu dia. Ó. Caramba! Esse vai olha ser isso. dentro da minha tigela, ó. Tá? Eu gosto de trabalhar sempre limpinho, assim, sem muita bagunça. Então eu vou sempre passando a esponja. Você tá preparada pra bagunça, Flávia, com a sua Então, aluna né? aqui? Acho que eu vou ter que... Tá o acabando avental já. vai ficar... Agora eu venho aqui do lado, olha. Aí você pode deixar bem devagarzinho a velocidade. E eu vou subir a parede, que vai ser o lado do meu bowl. Vai saindo, olha, uma babinha, tá vendo? Eu aproveito essa própria babinha pra usar, pra ele deslizar. O objetivo é só deslizar. Boa. É gostoso de ver fazer, né? Aí eu posso deixar a parede fina tanto que eu quiser. Aí eu venho com essa ferramenta aqui. Essa ferramenta chama Gilbera, tá? Ou língua. Essa daqui é de bambu, pode ser de madeira. Tá vendo essa rodinha aqui, essa curvinha? Sim. Eu ponho lá embaixo, Nossa. encosta aqui. E aí eu vou abrindo o bowl Olha. e vou fazendo a tigela. Caramba, olha só. Não sabia que abria assim. Eu achei que abria na mão mesmo, assim. Pode fazendo. ser na mão, é que o que acontece? Quando a gente abre com essa ferramenta, eu posso fazer 10, ela vai ter a mesma curvinha, a mesma abertura, e eu consigo ter uma reprodutibilidade. Acabei, eu vou dar uma limpadinha aqui na minha mão, você vê que é bem rapidinho pra fazer assim, ó. Já vai preparando aí. O que vocês acham que vão sair? Alternativa A, nada. Alternativa B, uma obra de arte. Ou alternativa C, eu vestida de argila como obra de arte. Agora eu vou tirar, olha, isso aqui é um fio de nylon. Então eu empurro ele pra baixo aqui, porque a peça tá colada no disco, né? Eu preciso descolar, então eu vou passando assim bem devagarzinho. Meu E Deus! aí eu tenho a peça, a hora que ela estiver um pouquinho mais firme, ela descola
e aí eu tenho o bom certinho. Parabéns, hein, ó, Agora é a Flávia. sua vez. Ai, gente. Então, vamos fazer só aquela massa e colocar ela assim, ó. Tá ótimo. Agora chegou a minha vez, viu, gente? Vamos lá ver o que vai dar. Aí Ó. você acelera primeiro, você vai sentir. Gente, nem com força de acelerar eu tô conseguindo. Tá, assim é devagarzinho. Tá. Então assim Aí- ele vai médio, Exato. né? Para ele. Aí eu volto pra parar. Isso. Tá. Coloca a bolinha bem no centro. Aí espera. eu tenho que fazer igual você fez, É né? melhor. Pá! Vai, Não. isso. Pode joga com fé, isso. Nossa! Aí a minha Agora fé tá você pouca. vai fazer isso aqui, Assim. olha. Aqui na lateral. Pra ele fixar. Ele vai fixar bem. Exato. Ui, desculpa. Agora você pode rodar. Gente. Vou tirar essas ferramentas para não te incomodar. É, gente, por favor, saiam do estúdio. Cuidado aí, Diogo. Primeiro você roda, isso. Tá. Ótimo. Agora você coloca um pouquinho de água aqui. Com essa mão mesmo. né? Pode ser com a mão, com a esponjinha. Tá. Só para você sentir assim, ó. Encosta a mão aqui. Pode encostar mesmo, sem medo. Tá. Tá sentindo que aqui embaixo ele tá seco, ele começa a grudar, né? Sim. Então, apoia bem a mão assim. Isso, Sim. pode apoiar. Aí. Uhum. Tá sentindo ela deslizar? Tô, agora tá deslizando. Agora encosta essa mão também. Essa aqui também é assim. Aperta uma na outra, assim. Eu vou molhando pra te ajudar, tá? Tá. Aí vai subindo. Isso. Você só, na verdade, você nem precisa subir a mão. Só de você apertar uma mão contra a outra, a argila naturalmente vai subir. Tá. Não pode tirar ela, né? Tem Pode que tirar deixar. devagarzinho. Tá. Abre um pouquinho Abre a assim. mão, pode tirar, desencosta do monte. Isso. Você percebe que aqui em cima precisa apertar um pouquinho Sim. mais, né? Eu vou molhar pra Tadinho. você, pode apertar. Gente. Isso. Tenta apertar com essa parte de trás da mão que você faz menos força. Isso, perfeito. Aí. Entendi. Ó lá, subiu. Nossa. Até que foi aí, É, ó. ó, tá Agora mesmo. essa mão aqui você encosta e empurra pra frente como se estivesse empurrando uma alavanca pra ela descer de novo. Essa aqui. Isso. Pode ir empurrando pra frente. Tá. Ih, tá afinando. Tá afinando. É. Tira um pouquinho a mão aqui, ó. Vou Uhum. posicionar, dá licença. Aqui, ó. Agora abre a mão, abre o dedo. Isso. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai empurrando pra frente, tá? Essa parte da mão que vai empurrar. Vai empurrando. Isso, ótimo. Assim, vai por. Ih, ele tá ainda subindo. Nossa, e tem que ter todo esse trabalho de ficar molhando toda hora, né? É. Gente, é muita coisa Aí, pra pensar. isso, empurrou pra baixo. Ótimo, Ah. perfeito. Tá. Ainda ficou aqui um ninho. Aonde? Pode tirar o excesso de Ah, pode argila tirar? aqui. Põe aqui, ó. Ah, pode ótimo. passar no rosto? É, essa daí não é específica, Tá. não. Você vai fazer um Ixi! peeling. Põe essa mão aqui, aqui na frente, Aqui. olha. Isso. Deixa só ela rodar em volta da sua mão, tá? Gente, é terapia mesmo, Não é né? gostoso? Todo o estresse do chefe foi embora. Ó, é maravilha. Agora você vai fazer assim, olha. Põe a mão aqui. Você é destra ou canhota? Destra. Ah, então é melhor encostar essa mão, Tá. essa que vem aqui. Ah. Deixa ela de pé aqui, Tá. tá? Nessa posição. Assim. E o seu polegar vai encostar aqui. Tá. Esse polegar de pé aqui, ó. Dá licença. Ixi, peraí. Aí. Pronto. Agora você vai empurrar o polegar pra baixo. Eu tô com dó das suas unhas. Não tem problema, vamos lá. Pode empurrar? Pode empurrar. Gente, é muito legal isso aqui. Isso, Tipo massinha isso. infantil. Isso. Ah. Agora empurra o polegar pra frente, assim. Pra frente. Aí, ótimo. Dá licença. Vai empurrando. Caramba, vai empurrando. gente. Olha quem Aê, disse aí abriu, que eu não ia abriu. abrir o negócio. Ótimo. Cuidado com a força do polegar. Tá. Desencosta bem suave a mão da argila, assim, bem suave. Vai desencostando essa e vai tirando a mão. Tira essa também. Essa aqui. Deixa. Ó, Abri! muito bom. É. Agora você vai fazer o seguinte. Você posiciona o dedo aqui, olha. É. Você vai apertar o dedo de dentro pra fora e o de fora pra dentro. Então você vai degolando a argila, ó. Tá. Tá? Só tem um detalhezinho, você empurrou até o fundo, né? É, Seu eu fui copinho- alegre. o seu Meu copinho copinho vai já ficar sem rachou. Ah, gente, vamos fazer o quê? Vamos negócio fazer pra um olhar? vaso. Pronto, um vaso, isso mesmo. Tá. Então, Criando. um dedo dentro, um dedo fora. Um dedo Ótimo. dentro, um dedo fora. Eu vou molhando pra você. Então vai- Deixa ele parado aqui. Ai, Ai, oi, cuidado. caramba. Meu vaso já virou outra coisa. Volta, obra volta, de coisinha. Deixa eu ver aqui, peraí. Roda um pouquinho mais rápido. Ixi, agora tava tão boa essa Aperta velocidade. É. Eu vou arrumar pra você, peraí. Ai, nada como uma professora, hein? Aí.
pedaço do meu vaso foi embora. Pronto, pode Deixar aqui. deixar mais devagar de novo. Vamos Tá. tentar mais uma vez. Você vai só encostar um dedo dentro, um dedo fora. Quando eu falar já, aí você começa a apertar, tá bom? Tá, então Deixa aperta. ele mais devagarzinho um pouco no pedal. Mais devagarzinho aqui. Isso, aí. Agora encosta o dedo na argila e começa a pressionar devagarzinho. Só que o dedo fica parado. Isso, ótimo. Nossa, é uma força que Agora tem que ter. solta um pouquinho, abre o dedo devagar, abre. Senão você vai furar a argila. Olha lá, Oh, abriu. meu Você Deus. tá vendo? É bem suave. Eita, nós, Aê, hein, gente? agora Eu já pega fiz a uma esponjinha base. aqui e abre Ah. aqui, ó. Aí vamos Dá limpar, uma né? limpadinha. Boa. Ótimo. Limpei. Agora vamos entrar com a ferramenta. Tá, e deixa aqui. Aí a ferramenta. Você Vamos vai abrir segurar mais assim, ainda. olha, tá? A ferramenta aqui. Ótimo. Você só vai encostar essa parte na argila Tá. e puxar pra você. Como se você Essa. estivesse puxando uma alavanca. Essa parte Isso. puxar. Pode fazer. Isso. Aí, bem devagarzinho, não precisa ser tão forte. Isso, olha lá, ó, tá vendo? Ele vai abrindo. Aê. Aí, não precisa abrir muito, senão ele vira um prato, né? Aí assim tá bom. Vou tirar a minha mão, vai desencostando a ferramenta, só pra você sentir a... Aí, Gente. perfeito. Pronto, foi. Aí, pronto. Agora você Aí, para o acelerador Paro. e agora você tira aqui. Aí eu tenho que passar um negocinho, sim, né? desculpa, é. Deixa eu Fio só tirar aqui, ó. esse excesso aqui, senão ele vai dar uma grudadinha. Enfim, já tá tudo grudando mesmo. Você vai segurar com o polegar pra baixo o fio, tá? Polegar aqui, pra ó. baixo. Tá. Tá. Os 2 polegares. Então, peraí, deixa eu empurra pra pegar aqui. baixo. O que vai acontecer, Gente. como essa peça tá sem fundo, vai aparecer lá no fundo. Não É, tem vai problema, ficar. né? É diferente. Agora você roda bem devagarzinho, Ah, tem que rodar. bem suave. E você vem, depois que ele estiver rodando, você vai vir com o fio pra frente até metade da peça, tá? Aqui. Deixa rodar. Não precisa ter medo, não. Vem, vem. Isso. Aê! Ixi. Pronto. É Até um que vaso foi sem fundo, tá vendo? Muito Aí, ó, bom, gente. parabéns. Eu não Pra posso, quem achou eu não que posso ia bater voar, palma. É, então também não dá. Mas, Flávia, foi sensacional. Muito bom. Ó, a mão é que estava fazendo mesmo É, aqui, ó. viu, gente? Não tinha dublê. Mão na massa mesmo. Mão na massa, então tá aí, gente. Flávia Pirrer aqui com a gente, ceramista, que deu hoje um show de entrevista e um show de arte aqui Que também, bom, hein? muito bom. Obrigada Você é por ótima, tudo. Investe, pode investir. É, tô precisando mais de coragem mesmo, né? Fazer umas coisas com fundo, né? Isso, Porque é o meu bom. saiu sem fundo, né? Tá um Mas saco já sem tá fundo. ótimo. Mas como é arte, é tudo abstrato e é tudo a minha história, né? Isso. Tá aí. É porque a nossa entrevista não tem fundo, né? É pra você voltar mais vezes e me Pode ensinar deixar. mais vezes. Valeu, Obrigada, viu, viu? gente? Até a Obrigada. próxima quarta-feira com mais Mulher Entende Mulher.